Irmãos, vamos ter nosso momento aqui da palavra de Deus e nós estamos encerrando hoje a série O Reino de Deus, né? Encerrando, vamos dar uma pausa porque nós vamos ter Páscoa, né? Uma apresentação especial semana que vem, um culto especial. Tenho certeza que não vai faltar oportunidade porque é um assunto muito extenso, né? E assim como nós louvamos aqui, né, o Espírito tem liberdade aqui, que a palavra possa falar com todos nós, que possamos sair daqui transformados em nome de Jesus. Parte 3 do nosso estudo é como lutar as batalhas do reino. Então, só lembrando aqui, na parte 1 nós vimos como ser um cidadão do reino, que é através do novo nascimento, aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. É novo nascimento, é crer em Jesus, é ser salvo pelo sacrifício dele na cruz, e você então é um cidadão do reino. E nós vimos também o que não é o reino. Nós vimos que o reino não é comida, não é bebida, o reino não é a minha prioridade, é a prioridade do rei. Nós servimos a um rei. Eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade do rei. A segunda parte do estudo do reino, nós vimos o que é o reino. Nós entendemos um pouco sobre a cultura do reino, que é totalmente diferente das nossas. Nós vimos que Jesus lava os pés dos discípulos. E se fosse na nossa vez, hoje em dia, na nossa cultura, fala assim, eu lavo, mas o que eu vou ganhar com isso? Porque nós queremos vantagem. E nós vimos então sobre a verdadeira cultura do reino. E concluímos que nós somos representantes do céu aqui na terra. Nós somos embaixadores. Então a chamada do culto passado foi: represente o reino, represente o seu rei. E aí nós vamos encerrar então na parte 3, como lutar as batalhas do reino. Por quê? Se a gente entendeu a questão da cultura, é um choque. Às vezes você vai achar que você tem que resolver da sua maneira, e não é assim que funciona. No reino tem uma maneira de lutar. Nós vamos ler Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Primeira vez que eu vou ministrar sobre o texto da armadura de Deus, né? Depois de 10 anos aí à frente de muitos ministérios e ministrando estudos bíblicos, eu nunca falei sobre esse texto aqui, poderoso da palavra de Deus. A primeira vez, Efésios 6, de 10 a 18. Como lutar a batalha desse reino. E diz a palavra de Deus, você pode acompanhar aqui também. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então esse é o texto-chave para você entender como guerrear, como batalhar, sendo um cidadão do reino. E às vezes você não está vencendo as batalhas porque você está lutando do seu jeito. Já parou para pensar nisso? Você precisa de um ajuste. Você está lutando de forma errada. Não, eu não vou levar desaforo para casa, não. Ele falou, vai ouvir agora. Não é assim que luta a batalha do reino. Fazer igual o Will Smith, né? Vontade não falta, mas não é assim que luta a batalha do reino. Às vezes você só não está sendo vitorioso porque você está lutando de maneira errada.
Eu vou falar na cara dele, não é assim não vai ficar assim. Mas como cristão, você vai usar a armadura de Deus e de forma correta. E as batalhas são para a expansão do reino. São para questões espirituais e que fazem um sentido espiritual. Você, com certeza, sabe, como cristão, é uma guerra, diariamente. Nós falamos aqui pela manhã, a guerra entre a carne e o espírito. Seu lado humano, você obedecer a Deus, você querer fazer a vontade de Deus, fazer a sua, é uma batalha, é uma guerra. O império das trevas tenta impedir a todo tempo o cristão. Tentam destruir as pessoas 24 horas por dia, não tem trégua. E é por isso que eu acho fantástico esse texto de Efésios 6, porque no versículo 10, antes da gente falar de armadura, está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que eu lembrei quando eu li esse versículo é Jesus dizendo lá em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Você já tem que entrar na batalha sabendo que você depende do rei. Não é na força do seu braço, não é do seu jeito, não é da forma que você acha que tem que lutar. Você não vai ser vitorioso se você lutar da forma que você acha que tem que ser. Na sua própria força você não vence. Sede fortalecidos no Senhor. Uma pessoa não pode fortalecer ela mesma. Vai chegar num ponto que você vai sucumbir. Você não é autossuficiente. E às vezes você está passando por anos e anos e anos, com vontade de desistir, já falou assim, não, amanhã eu largo tudo, abandono tudo. Aí você acorda no dia seguinte, faz a vontade de Deus, congrega, serve, e você acha que é na sua força. Não, é o Senhor que está te fortalecendo. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Você está sendo fortalecido em Deus. Ele é a fonte de vida, Ele dá o ar para respirarmos. Ele é a fonte de tudo. E se você não for fortalecido nele, chega uma hora que não dá mais, você não dá mais conta. Você sucumbe. Lamentações 3, assim, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte, da onde virá meu socorro? Meu socorro vem de Deus, que criou os céus e terra. Ele é a fonte do poder. Por isso Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Então você precisa entrar na batalha com isso em mente. A verdade é que nós temos extrema necessidade do poder de Deus. O salmista reconhecia isso. Aí você começa a ler os salmos, ele chamando o Senhor de Senhor dos exércitos, Senhor das batalhas. O Senhor é sol e escudo, é Senhor da graça e da glória. Bem algum ele nega aos que andam corretamente. É Senhor dos exércitos. Nós temos que depender do rei. A luta do reino só é vencida dependendo do rei. Só assim para você vencer. A intimidade com Deus, então, determina o nível das nossas conquistas. Em questões espirituais e de relevância. Não estou falando daquela rixa que você tem com o vizinho. O cara cortou você do carro, você arrumou uma confusão. Não, batalha do reino, essa aí você mesmo causou. Vai lá e resolve. Não fica tão estressado. Luta da maneira correta. Causas que valem a pena serem lutadas. Então, nós temos extrema necessidade do poder de Deus. Eu quero ser fortalecido no Senhor diariamente. Que você possa desejar isso. Antes de falar da armadura, versículo 11 fala, revesti-vos de toda a armadura. Por quê? Não adianta você focar em uma parte especial da armadura. Se você não estiver usando toda, ela não é efetiva. Se você usar uma parte, você vai estar exposto em outra. Essa semana,
um profissional machucou o olho, não aconteceu nada sério, e tinha todos os equipamentos. Ele estava com botina, com luva, com tudo. Mas ele tirou o óculos e aí foi lá fazer, bateu no olho dele. Não, mas eu estava com botina, eu estava com luva, mas você estava sem o óculos. Naquele ponto, você falhou. Se não for toda a armadura, você não tem proteção completa, não tem como ser parcial. Olha, eu estou com o escudo da fé, só isso? Você tem que estar com toda a armadura. O combate para ser vitorioso não tem como ocorrer se você não estiver usando a armadura completa. Não tem proteção parcial. Tem que ter armas de defesa, tem que ter armas de ataque, toda a armadura, porque o inimigo tem muitas estratégias. Então, quando ele não consegue te enganar, ele tenta te destruir. Quando ele não consegue te destruir, ele tenta te enganar. Há muitos ataques que nós recebemos. E às vezes você está passando por um momento de enfermidade, física ou emocional, e ele não tem misericórdia, ele usa isso para te atingir. Crise financeira, conflitos pessoais, bloqueios mentais. Nós fizemos um trabalho lá em Ribeirão Preto e um homem não consegue conquistar nada na vida dele. Ele perdeu a companheira, a família. E quando nós conversamos com ele, foi uma palavra que uma pessoa da família dele lançou sobre ele e falou assim: você é um vagabundo. Você pode achar que é uma palavra corriqueira do dia a dia. Tudo que ele fazia, ele abandonava, porque ele falava assim: não, mas eu não sou isso, mas eu não sei o que acontece comigo, e agora eu estou sem emprego, e agora eu perdi isso, e agora eu perdi minha família. E aquela palavra fica martelando, o inimigo usa aquilo para destruir ele. Uma palavra lançada paralisou anos e anos da vida dele. Bloqueios mentais. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta não é contra a pessoa. É claro que ele usa muitas vezes pessoas para lançar essas palavras, para nos destruir. Mas é espiritual, por isso que vocês têm que estar com toda a armadura, de forma completa. E nós vamos entender isso no decorrer do texto. Versículo 13. Novamente a orientação de Paulo, olha isso. Portanto, tomai toda a armadura. De novo. Parecendo quando Jesus ia ensinar, né? Em verdade, vos digo, presta atenção, tomai toda a armadura, para que possais resistir no dia mau, no dia da luta, no dia do vale, para que vocês possam atestar a fé de vocês, e aí ela se tornar inabalável. E eu tenho falado isso, tem muitas situações que nós estamos enfrentando hoje, que se você parar e refletir, Deus te deu vitória em casos muito maiores, muito mais complexos. Isso que você está passando hoje não vai te destruir, porque o mesmo Deus que te sustentou lá atrás, te sustenta hoje e vai continuar sustentando. E aí você fica inabalável. Então vamos à parte da armadura dessa batalha, já que o foco é a batalha espiritual. Então na linguagem de hoje, na Almeida Revista Atualizada, que é a que eu mais leio, está escrito: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Na linguagem de hoje está escrito assim: usem a verdade como cinturão. Então, o primeiro item aí da armadura é o cinturão, que dava firmeza na armadura. Que você conseguia colocar a espada, colocar os equipamentos. E aí, a orientação é: usem como cinturão. Como você entra numa batalha, cinturão aqui está sendo representado como a verdade. Como você entra numa batalha espiritual sem conhecer a verdade?
sem conhecer os princípios, sem conhecer a Deus, você não conhece as promessas, você não busca a Deus, aí você fica perdido. Nós temos que buscar cada vez mais o Senhor para a gente entender a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Aí você entende o lado espiritual da coisa. Lá em Oséias fala que o povo estava sendo destruído pela ignorância, eles não sabiam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há batalhas que são vencidas somente pelo nosso conhecimento. Você não é mais escravo, você é livre em Cristo Jesus. Só pelo conhecimento você já venceu certos tipos de batalha. Você não precisa viver naquele ciclo, você não é mais escravo, você é livre. A mesma graça que te perdoou te dá poder para você falar não ao pecado. Só pelo conhecimento nós já nos libertamos de algumas questões. A pura palavra de Deus. Eu tenho medo do que vai acontecer depois da minha morte. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você sabe para onde você está indo. O Espírito de Deus testifica com o seu que você é filho. Só pelo conhecimento. Já tem coisa que você é sustentado na palavra. E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça protegia ali o coração. 2 Coríntios 5, de 20 a 21, o texto que nós usamos semana passada para falarmos aí sobre sermos embaixadores, está escrito assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Parte final. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Couraça da justiça. Protege o seu coração. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa santidade. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se você confessar a Jesus com a sua boca e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca você confessa a respeito da salvação e no coração você crê para a justiça. Então Deus te olha através de Cristo Jesus e você está justificado. Protege o seu coração. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Protege seu coração. Nós somos salvos. O que mantém uma vida nessa justiça é a graça de Deus. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não é meu, não é seu. É dom de Deus. Protege seu coração. E assim como o Senhor falou para Paulo, Ele está falando para você nessa noite. A minha graça te basta. Ah, mas eu estou fraco, Melhor ainda. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça basta para nós. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Há várias interpretações, contextualizei aí para os dias de hoje, com o evangelho da paz. Quantas notícias nós recebemos? Os sapatos são essenciais à luta. Imagina um guerreiro lutando sem sapato, né? Se bem que tem muitos homens aqui com cascão no pé, né? O cara enfrenta o asfalto tranquilo, né? Hoje em dia não, né? O pessoal mais antigo, pé é forte. Mas numa batalha, precisava de proteção ali. Imagine, né? A superfície do solo bruta machucaria, feriria os pés. Embora tivesse todo o equipamento que precisasse, ele ficaria fora do combate, não aguentaria. Então, exemplo, temer más notícias. Jesus falou a verdade para nós, como foi ministrado aqui já. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Evangelho da paz. Sofrer antecipadamente. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã trará o seu próprio mal. Confia na palavra de Deus. E claro, também no sentido da evangelização, de você levar, estar disposto a levar a palavra de Deus
quando Ele te chamar a compartilhar a esperança que há em nós, o que Ele fez por nós. Preparação também tem um sentido, no texto, dele já fazer a transição para os próximos itens aí da armadura. E eu gostaria de pedir sua atenção, porque agora a armadura ela trata de defesa e também de ataque. No versículo 16 está escrito assim: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Fé é considerado na armadura como escudo. Fé é proteção na armadura. Não é para você atacar, é para você se proteger na armadura de Deus. Contra os dardos. O inimigo não pode tocar em você, tem que ser dardo mesmo, tem que ser de longe, ele tem que jogar. Ele fica em derredor, ele não fica... Dardos inflamados, esses dardos eram mais leves que a lança, e era atirado e tinha essa manta aí de fogo para atingir o adversário, essas mechas. Nós vamos ter no começo do mês a primeira apresentação de teatro aí dos jovens, né? E eles estão se preparando aí, vai ser uma benção. No segundo semestre também. Eu vou pedir para 2 jovens do teatro virem aqui na frente, por favor. Gente, eu assisti uma apresentação desses 2, foi tão abençoado, né? Sim, eles são excelentes aí. Atores? Como é que fala teatro? Ator, né? Vem cá. Fica aqui à frente, pode ir. Então, nós estamos aqui, os 2 jovens que vão, né, estar no teatro. Tem mais ali, tem a Sara, tem a Duda, né? Quer todo mundo vir ou pode ser eles representando agora? Ó, o pessoal deu o joia. Fé é escudo, né? Então, como você faria um escudo aí no teatro? Ó, eu falo, gente. Gente, fé é escudo. Pode ficar com escudo, né? Então, a estratégia de ataque de Satanás é muitas vezes nos levar a dúvidas, né? Tentação, maus desejos. E você usar corretamente o escudo da fé significa você recusar esses ataques. Então, os dardos, né? Os dardos, eles estão sendo lançados aí numa distância, né, mais longa aí. Então, o que acontece? O inimigo faz isso com as nossas vidas, você tem que estar atento. Quando ele lança um dardo, muitas vezes vem por alguma experiência que você está passando. Então, às vezes, você está enfrentando uma enfermidade física. E aí ele começa a lançar dardo. Nossa, Deus curou tanta gente, mas você não vai ser curado. Oh, Deus curou o irmão que está desviado lá, não volta mais 10 anos, mas você está passando por cada luta. Se a pessoa não tem escudo, ela fica doente. Porque isso machuca, fala assim, não, por que Deus cuida de todo mundo e Deus não cuida de mim? Agora, quando você tem um escudo, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles tinham promessas, mas eles não foram concretizados, porque Deus tinha coisas maiores para eles. Então a fé é proteção. O escudo da fé é proteção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não amo Ele porque Ele faz ou pelo que Ele faz. Eu amo porque Ele é. A fé te protege. A fé te protege. Aí, ele lança outro dardo do seu passado. Nossa, você causou tantos problemas, né? Nossa, você mereceu o inferno, você não vale nada. E ele tenta lembrar do seu passado. A fé é escudo, é proteção. Eu sei que o Senhor não lembra mais dos meus pecados, eu sou lavado no sangue de Jesus. Deus tem uma nova vida para mim. É proteção. Imagina uma pessoa sem isso.
ela é destruída. A fé é proteção. Então ele pode lançar o que for. Mas você sabe que em Cristo você foi justificado, regenerado, que Deus tem algo novo para a sua vida. Deus não se lembra do que você fez lá atrás. E aí o inimigo tem que lembrar do passado mesmo, sabe? Porque ele não conhece o seu presente e o seu futuro. E ele sabe que o que Deus tem para você é algo bom, é algo que traz crescimento, que traz bênção. Então ele tem que ficar lembrando do passado. E sabe o que acontece? As pessoas param aqui. E aí a armadura continua, fala assim, olha, eu uso o capacete da salvação, sabe? Que a sua mente seja um lugar que habite somente ali a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aí ele dá a arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que a palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, os ossos das medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus. Então você usa a palavra, você usa a fé para se defender, mas você tem que atacar. Então você ataca, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa atacar. Então quando os dardos tiverem sido enviados, você se protege com a fé, mas você ataca com a palavra. Como você ataca com a palavra? Citando. É isso aí. E ele vai se recuando. Não existe campo neutro, irmãos. Não existe campo neutro no mundo espiritual e no mundo físico. Então, não tem como 2 corpos ocuparem o mesmo espaço. Então, se o império das trevas avança, vem cá. Eu recuo. Não, esse aqui é o da luz, né? Império das luzes. Eu recuo. E se o império das trevas avança, não tem campo neutro. Então, se você ataca, o reino de Deus avança. Então, você se defende, mas você ataca. Você ataca com a palavra de Deus. Bem sei os planos que tem para vocês, planos de trazer paz. Pode atacar. Ataca. E passa para frente. Tá vendo, gente? Você se defende, mas você ataca. Com a palavra de Deus. Cite um versículo que está no seu coração. Tem algum versículo no coração de alguém aqui? Cita, pode citar ele. Amém. Defendeu e atacou. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Então ele avança. Ele está declarando a palavra de Deus. Obrigado. E eles vão avançar. Vão avançar, vão avançar. O inimigo vai fugir. Você defende e você ataca. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos. Amém. Chamar o Ministério de Louvor, a gente já está encerrando. Então, gente, a fé é proteção, mas você precisa atacar. Você usa a fé como escudo. Sabe, muitas vezes você não vai entender, mas você declara, escudo, eu não sei os planos de Deus, mas eu confio nele. Você ataca, olha, Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se esquecer. Acaso ele tendo dito, ele vai voltar atrás? Não, ele vai cumprir. Deus cumpre o que ele prometeu. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O texto continua, diz que nós temos que, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Nós vimos nas partes passadas que a oração, quem não ora, fica limitada a um mundo só. Então, como Jesus ensinou, vem o teu reino. Trazemos os céus na terra. Eu queria concluir dizendo para você que quando Deus estabelece um projeto, Ele precisa de alguém para cumprir. Ele precisa de alguém para cumprir. Eu não sei o que você está passando, as suas circunstâncias, as dificuldades, mas isso não te define.
Você é filho de Deus, Deus tem um projeto para você, você precisa se defender com a fé. Jesus disse assim: Pai, todos que o Senhor me deu, não perdi nenhum. Não vai ser eu, não vai você que ele vai perder. É escudo, é proteção. A igreja sempre vence. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, elas sempre vêm, já foi declarado. Você precisa se defender do ataque, mas avançar, declarando a palavra de Deus. Não quero omitir, os anjos são muito poderosos. Colocar você numa luta com um anjo caído, então, você vai perder. Você vai perder, se você for na sua força. Mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Na força de Deus, a vitória é certa. Vamos lutar a batalha do jeito certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ficar em pé, vamos orar. Se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra? Aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, nudez, perigo, espada. Como está escrito, nós somos como ovelhas que vão ao matadouro todos os dias. Mas estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Usa isso como escudo da fé e ataca com a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Senhor, nós te agradecemos. E nós pedimos, ó Deus, a tua ajuda para a gente lutar a batalha da maneira certa. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura, Senhor. Que a tua palavra possa habitar no nosso coração, na nossa mente, que possamos usar o escudo da fé, saber que o Senhor nunca falhou na história e o Senhor não vai falhar na nossa vez, ó Deus. Sabemos, Jesus, que o Senhor não perdeu nenhum, que o Pai enviou. E nós vamos conseguir chegar até o final, porque nós não vamos nas nossas forças, nós vamos na sua, Senhor. Nós vamos usar o escudo da fé, sabendo que independente de todas as situações que nós passamos e todos os sofrimentos, há uma promessa, que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque as primeiras coisas se passaram, e nós habitaremos a eternidade toda com o Senhor. Fortaleça a tua igreja, Senhor. Fortaleça cada família aqui. Nós somos mais do que vencedores no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.